tempo a esta parte, o Espírito de Deus tem-me vindo a sensibilizar para fazer uma série de vídeos sobre um dos grandes desejos do nosso Criador. E se pensamos, aqui estamos no primeiro vídeo. Na terceira carta de João, no capítulo 1, versículo 2 a 4, diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai à tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua vontade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Queridos amigos, aquilo que a grande maioria não sabe é que existem verdades dentro da verdade que estão a ser imensamente desprezadas por aqueles que se dizem povo de Deus. E uma dessas verdades tem a ver com a saúde do nosso corpo. Num dos livros da mensageira do Sr. Ellen White, Conselhos sobre Saúde, na página 28, diz-nos o seguinte: a relação existente entre a mente e o corpo é muito íntima. Quando um é afetado, o outro também o é. O estado da mente afeta a saúde do sistema físico. Se a mente se acha despreocupada e feliz, em virtude da consciência de estar agindo corretamente e do senso de satisfação por estar promovendo a felicidade de outros, isso cria uma disposição que agirá sobre todo o organismo, produzindo uma circulação mais livre do sangue e dando tono a todo o corpo. Queridos amigos, este grande desejo de Deus, em que nós, por meio das Escrituras, conheçamos as leis da saúde, é, na verdade, algo que nós devíamos colocar cada dia como uma das nossas principais prioridades. Deus, pensando em nós, deixou-nos de uma forma gratuita 8 remédios divinos. Num dos livros desta mesma autora, Conselhos sobre Saúde, e na página 451, ela diz: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza que não subcarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante as suas propriedades. Ainda no mesmo livro, ela então descreve esses 8 remédios: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios de Deus. Toda a pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar.
Ela ainda escreve no mesmo livro, agora na página 302, estas palavras inspiradoras. Preciso conhecer-me a mim mesma. Preciso ser sempre uma aluna quanto ao cuidar dessa construção, o corpo que Deus me deu, para que o possa conservar nas melhores condições de saúde. Preciso comer aquilo que seja para o meu máximo bem físico e tomar especial cuidado em que meu vestuário seja de molde a promover saudável circulação de sangue. Preciso não me privar de exercício e de ar. Preciso tomar tanta luz solar quanto me seja possível. Preciso ter sabedoria para ser fiel guardiã do meu corpo. Há aqui uma frase que eu gostaria de destacar. Quando ela diz, preciso conhecer-me a mim mesma, preciso ser sempre uma aluna quanto ao cuidado dessa construção. E nós queremos que você também se torne um aluno para cuidar dessa construção que é o seu corpo. A primeira grande dádiva de Deus ao ser humano em benefício da saúde é a água. Os cientistas dizem que entre 75% e 80% do peso corporal de cada um de nós é água. Vejamos alguns exemplos. O nosso cérebro, 75% é água. O coração, 75%. Os rins, 83%. O sangue, 81%. O pulmão, 86%. Fígado, 86%. Músculo, 75%. Ou seja, a água é, na verdade, essencial ao bem-estar físico, mental e moral. Água por dentro e água por fora, como iremos ver nestes próximos vídeos. Diz ela no livro Ciência do Bom Viver, na página 236. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede dos homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza em resistir à doença. Ainda no mesmo livro, diz o seguinte: as pessoas que estão com saúde não devem de maneira alguma negligenciar o banho. Devem elas fazer o possível para tomar banho pelo menos 2 banhos por semana. As que não estão com saúde têm impurezas no sangue e pele, não está em boas condições de saúde. A pele não está em boas condições de saúde. A multidão de poros, ou pequenos orifícios, através dos quais o corpo respira, tornam-se obstruídos e cheios de matéria residual. A pele precisa ser cuidadosa e perfeitamente limpa, a fim de que os poros possam desempenhar o seu trabalho de libertar o corpo das impurezas. Por isso, as pessoas fracas que a enfermam necessitam com certeza das vantagens e bênçãos do banho, pelo menos 2 vezes por semana,
e com frequência mais ainda do que isto é certamente necessário. Quer a pessoa esteja enferma ou de boa ou de bem de saúde, a respiração torna-se mais livre e fácil se o banho for praticado. Por meio dele, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo são igualmente revigorados, o intelecto torna-se mais lúcido e mais vigorosa cada faculdade. O banho é um calmante dos nervos. Promove a transpiração, estimula a circulação, neutraliza as obstruções do organismo e age beneficamente sobre os rins e órgãos urinários. O banho auxilia os intestinos, o estômago e o fígado, comunicando energia e nova vida a cada um. Também estimula a digestão e, em lugar de enfraquecer-se, o organismo é fortalecido. Vamos agora, em complemento deste nosso primeiro vídeo, ouvir palavra do médico. Se tudo é energia, nada mais justo que procurarmos nosso equilíbrio energético. Há muito que a ciência já vem demonstrando que esse tipo de equilíbrio está ligado às nossas mitocôndrias, que são organelas intracelulares e são verdadeiras usinas de energia e fazem parte do equilíbrio energia-bem-estar. E a questão não é apenas aumentar a qualidade das mitocôndrias, mas também a sua quantidade. O foco aqui, neste momento, vai ser mostrar que a temperatura da água de banho tem uma relação com a quantidade e com a qualidade das nossas mitocôndrias. Eis uma dica em forma de desafio para o seu equilíbrio orgânico, que não cai do céu, que requer atitudes, e por sua vez carecem de tomar decisões e também de sair da zona de conforto. Estamos falando da temperatura de água de banho. E como a maioria das pessoas ainda tomam banho quente, vamos fazer algumas considerações sobre o consumo de água no banho. A vazão média de um chuveiro está em torno de 8 litros por minuto. E o banho médio do brasileiro dura aproximadamente 12 minutos. Se você fizer uma conta multiplicando um número pelo outro, você vai encontrar 96 litros de água por banho. Se você multiplicar por 30 dias, você vai encontrar 2.880 litros de água por mês por pessoa. Sendo mais pessoas e mais banhos, claro que esses números ampliam muito. E ainda sem considerar a conta de energia elétrica. Mas para falarmos de banho frio, não precisa depreciar o banho quente. Você não precisa lembrar, por exemplo, que banho quente remove o manto lipídico protetor da pele e resseca e desidrata a pele. Nem precisa saber que banho quente acelera o envelhecimento, que banho quente aumenta as artroses, que acelera a queda de cabelo. Também nem precisa lembrar dos problemas de pele originados pelo banho quente prolongado. Mas talvez valha a pena você saber que aquele relaxamento produzido pelo banho quente se dá pelo fato que a água quente mantém os poros da pele abertos e como a sua temperatura corporal é em geral maior do que a do ambiente, então o aumento do calor do banho faz com que você perca calor para o ambiente. Isso diminui o seu calor interno, que é a chamada energia Yang. E com isso, você confunde relaxamento com enfraquecimento, por perda de energia interna. Para falar dos benefícios do banho frio, você pode consultar o tio Google.
você vai ver gráficos de produtividade, referência a níveis hormonais, aumento da disposição e do ânimo, o incremento da produção de testosterona, uma lista de benefícios do banho frio, inclusive trabalhos científicos conduzidos seriamente com atletas, sendo o mais conhecido deles o atleta Wim Hof, que do alto da sua autoridade afirma: o banho frio é o mais caloroso amigo do seu equilíbrio. Não vou te apresentar uma lista de benefícios do banho frio, mas já está cientificamente comprovado que o banho frio melhora a circulação e diminui as varizes, acelera o metabolismo, ajudando no emagrecimento, alivia a depressão, reduz o estresse e melhora a qualidade do sono, aumenta a força de vontade, melhora a produtividade e aumenta a produção de testosterona e melhora a fertilidade. E estudos datados de 1943 constataram que o sistema nervoso central tem dois tipos de receptores especiais: receptores mu, relacionados à sensação de prazer, e receptores kappa, ligados à sensação de dor. E viram que eles funcionam de forma antagônica. Quanto mais sensibilidade tem o receptor mu, menos sensíveis ficam os receptores kappa. Mas isso nós já sabemos na nossa vida, que quanto mais feliz a gente está, menos dor a gente sente. Por outro lado, quanto mais dolorido a gente tiver, menos satisfeito a gente vai ficar. Isso nós já sabemos. Mas o mais espetacular é que o aumento de receptores mu associado à diminuição do receptor kappa aumenta sobremaneira as nossas mitocôndrias, tanto na quantidade quanto na qualidade. E as mitocôndrias, nós sabemos, são aquelas organelas que são usinas de energia dentro da célula, tão importantes que a pessoa saudável, ela tem do seu peso corporal cerca de 15% em mitocôndrias. Já a pessoa adoentada pode ter apenas 6% do seu peso corporal em mitocôndrias. Moral da história: temos que investir nas nossas mitocôndrias. E adivinha que recurso que pode aumentar as mitocôndrias, diminuir a sensibilidade à dor e aumentar a sensibilidade ao prazer? Acertou, é o banho frio. Tanto que esse sinal me lembra que você já pode dar o like. Vou dar um prazinho de 5 segundos para você dar o like. E você pode aproveitar também e clicar para se inscrever. Pronto, vamos concluir o nosso assunto. E como o banho frio, de fato, tem essa propriedade de diminuir os receptores de dor e de aumentar a sensibilidade dos receptores para o prazer, então ele age mesmo como um verdadeiro analgésico e anti-inflamatório. Daí a capacidade transformadora que ele tem em relação ao humor, por exemplo. No início você vai ficar pensativo, vai ter dúvida, não sabe se entra naquela água fria ou não. Eu proponho que você inicie com sua temperatura normal de banho e ao final do seu banho vá diminuindo a temperatura e ampliando esse tempo, porque na medida que você perceber a melhora do seu equilíbrio energético, mais alegria, mais disposição, mais ânimo, quem sabe daqui a uns dias você estará cantarolando alegremente debaixo de um prazeroso banho frio. Se você é aquele tipo de pessoa que na hora do banho enfumaça o ambiente, você está perdendo uma oportunidade de obter do seu banho os benefícios que a água quente não traz. E se você fizer como eu e começar a tomar banho frio diário, vai acontecer com você o que aconteceu comigo. A gente se pergunta, por que eu não comecei isso antes? Certamente ia ter caído menos cabelo. No vídeo animado, eu sugiro ir reduzindo a temperatura do banho para facilitar para os iniciantes. Mas quando você estiver conseguindo tomar realmente o banho frio, você vai levar em consideração essas dicas práticas que eu vou dar agora. Você abre o chuveiro e antes de você entrar debaixo da água, você molha punhos e tornozelos.
e entra debaixo da água fria. E vai acontecer uma respiração rápida e rasa. Esse é um bom sinal e indica que você está se tornando mais resiliente, porque está aumentando os seus receptores mu do prazer e diminuindo os receptores kappa da dor. E você conta mentalmente até 60, como se fossem 60 segundos. Aí você fecha a água e pode se ensaboar, usar shampoo, etc. Depois você abre a água e termina o banho. Embora os trabalhos com o atleta Wim Hof demonstrem que quanto mais tempo na água fria, melhor, esse banho frio não precisa exceder 5 minutos. O que é uma outra vantagem do banho frio, que ele é muito econômico. Além de gastar menos água, você não gasta energia elétrica. E a natureza agradece.